assim, sabe? De vez em quando eu tenho uns lapsos assim, de umas coisas meio doidas. Mas, tipo assim, quem não me conhece aqui, quem não me conhece aqui ainda? Quem não me conhece? Pode levantar a mão, eu não mordo não. Quem não me conhece? Legal. Só isso? O resto todo mundo me conhece? Nós temos uma... Quem me conhece aqui? Quem não sabe onde está? Quem é bugrino aqui? Falei de tudo, mas não falei dos bugrinos. Paciência. Deixa isso aqui. Deixa eu tocar assim, ai, ai. Lá vem. Quem está com Bíblia aí? Tem bastante gente com Bíblia? Abre tua Bíblia em Lucas 19. Perguntei quem não me conhecia, porque vocês vão ver eu falando muito sobre loucura, sobre coisa louca. Isso é muito louco, muito louco, muito louco. Tipo assim, a palavra fala que aquilo que é a loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Então, para o mundo, a coisa mais louca do mundo, para o mundo a coisa mais louca do mundo. Para o mundo a coisa mais louca é vocês estarem aqui, pô, na igreja, no carnaval, uma galera na praia, outra galera pulando no carnaval. Talvez seus amigos estejam em casa agora, numa ressaca, né, beberam pra caramba, outros se drogaram, outros se prostituíram, fizeram um monte de coisa aí durante a noite, aí estão em casa tudo detonado. E para eles, é louco vocês estarem aqui, pô, vocês são loucos, mas pô, o que é mais louco? Você tá na igreja, tá bem agora, talvez você fique um pouquinho de sono. Mas o que é mais louco? Você está na igreja agora, louvando a Deus e tudo mais? Ou está lá na casa com ressaca e arrependido de tudo que fez no dia passado? Quem é o louco de verdade? Por isso que eu falo, aquilo que é louco para o mundo é sabedoria para Deus. A coisa mais da hora que tem é onde vocês estão agora. A coisa mais legal que tem é onde vocês estão. E cara, se vocês aproveitarem a vida nesse melhor tempo que vocês têm agora, no melhor lugar que vocês estão agora, cara, tudo o resto da vida de vocês vai ser bom. Acho que assim, eu não sei quanto tempo vocês têm de cristãos, ou talvez quanto tempo seus pais têm de cristãos. Mas se vocês perguntarem para o pai de vocês, né, os que já são da igreja, mas se vocês perguntarem para eles, falam assim, sua vida seria diferente se você tivesse sido da igreja desde pequeno? Ele vai te responder, com certeza. Se tivesse na vida dele diante de Deus. E assim, na nossa caminhada a gente vai errar muito. A gente vai fazer um monte de coisa assim, muito besteira e tudo mais. Só que é muito melhor fazer besteira, a gente andando com Deus, porque nós somos humanos, a gente vai errar, do que fazer a besteira sem a direção do Senhor. Sem a direção do Senhor, a gente só caminha para um lugar, para o inferno. E assim, para quem me conhece, eu não falo muita coisa assim para agradar os outros. Eu falo bastante sobre o inferno, né? Que é uma coisa que a gente deve falar sobre a salvação, sobre a vida que Jesus veio para dar para a gente, sobre uma vida de alegria, uma vida de felicidade, mas entender que nossa vida não é aqui. E se você tiver uma vida diante do Senhor, você vai depois aproveitar a vida que Ele planejou para você. Agora, se você não tiver, só tem um lugar para a gente ir, que é o inferno. Ah, mas você está sendo pesado e tudo mais. Ah, eu sei, tenho 110 quilos. Mas... Vocês abriram aí Lucas 19? Abriram? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala escola dominical. E quem não tem nem a Bíblia, fala misericórdia. Caramba, hein? Coisa feia, hein? 6 horas da hora. Oh, Iris Chosen, você está causando aqui. Acharam aí? Vamos ler. Lucas 19, versículo 22. 22? Não, gente. Lucas 22. Não posso, né? Agora sim, versículo 39.
Fica de pé um pouquinho aí, vamos para a ler. Fica de pé um pouquinho para a gente ler. Vamos lá? Lucas 22, 39 diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo em tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Fecha teu olho um pouquinho. Pede para Deus falar com você aí nessa manhã. Pede para que essa palavra não seja mais uma, para que essa manhã não seja mais uma, que o chicote venha estralar nessa manhã, que o bagulho seja muito louco. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por cada filho teu aqui, te agradeço porque esta é a tua palavra, e acima de qualquer coisa não somos nós quem fazemos uma palavra, um sermão, nem nada, mas é o Senhor quem fala conosco. Senhor, nessa mesma unção nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. Senhor, vem com palavras de sabedoria, de revelação, se revela a cada um aqui de maneiras diferentes, segundo a sua necessidade, segundo a sua busca. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Senhor, que o Senhor possa tocar cada vida aqui e trazer verdadeiramente um impacto. Senhor, que aquilo que a gente normalmente tem vindo fazendo nos nossos dias, dia a dia, nós possamos, Senhor, ter um impacto, uma batida com o Teu Espírito que mude o rumo da nossa vida, mude o rumo da nossa história. Fala conosco, usa a minha vida, que não seja eu falando e nem fale das minhas coisas, mas fale daquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Qual que é o tema do nosso acampo aqui, galera? Como? Vou ouvir. Legal. O que é um impacto? Alguém tem uma definição? Ô, Heloísa, o que é um impacto para você? Fala aí, fala alguma coisa. O que é para você, Sofia? Um impacto. Ela é loira, gente. Não, Isabela, o que é um impacto? Hã? Meu Deus, ninguém sabe. Bom, minha última tentativa. Eles chosen. O que é um impacto? Aí ela já respondeu. Não, fala aí, perguntei para você agora. É um ato de colidir. É um ato de colidir? Tá. Vou perguntar para os meninos, que acho que os meninos são mais inteligentes. Não, mas vem cá, acho que... Oh, thank you. Oh, a gente parece que está na Congregação Cristã do Brasil. Meninos para um lado, meninos para o outro. Tem as exceções. Essa menina aí é estranha. É no mínimo estranha. Ô Amanda, o que é um impacto para você? Fala aí, meu. Você tem cara que vai ser advogada. Fala aí. Nossa. Vou perguntar para uma pessoa inteligente. Jéssica, cadê você? O que é um impacto? Oi, gente, eu falei na oração, vocês não prestaram atenção. Jesus. Fala aí, Mateus, o que é um impacto? Pode falar qualquer coisa. É um soco, um chute, sei lá. Fala aí, ô Igor. É tu, Igor. Você mesmo. É você mesmo. Tá bom, vai, tipo, estou devagar hoje. O impacto é uma batida.
Sei lá, você jogou uma bolinha no chão, uma bola de futebol que bateu na trave, você chutou. Ah, tá bom, mas pô, eu queria que vocês falassem mais. Desse uma explicação nova. Eu tô procurando no Google, aí não dá. Não, mas é o seguinte, o impacto é o quê? Sei lá, jogou uma bolinha no chão, ela deu um impacto no chão. Vem dois carros, bateu de frente, de lado, de trás, na traseira, sei lá. Isso é um impacto. Não cabe. Isso é um impacto. É um impacto. Você é o Batman, mas isso. Não, eu não sou o Batman, eu sou o outro Batman. Eu não sou mais gordo, eu sou mais robusto. Tá bom. Vamos lá, voltando. O que é um impacto? É quando uma coisa bate com a outra. E por que o nosso tema desse acampa é impactados? Porque qual é a ação de Deus quando ela vem trazer um impacto para nós? A gente está indo numa direção, ele vem e já bate de frente com a gente. Porque eu orei quando eu estava orando aqui. Senhor, que o nosso caminho que a gente tem feito aí dia a dia venha impactar com aquilo que é a tua vontade e o Senhor possa transformar toda a rota da nossa vida. Que a rota de colisão vire completamente. Por isso que a gente fala também de conversão. Porque a conversão é o seguinte, você tá fazendo isso aqui, de repente você faz isso aqui. Ou você está fazendo isso aqui, de repente você faz isso aqui. Você está indo para um caminho de... É mais ou menos tipo aquela cobrinha lá do videogame, tá ligado? Como é que é o nome daquele jogo lá? Tetris? Cobrinha. Que Tetris? Tetris é aquele que faz assim, você É, sim. Cobrinha? É a cobrinha, é isso aí. Eu Snakes in tenho. the Garden, sei lá como é que é o nome daquele. Mas voltando aqui. Mas era para ele. Mas beleza, brincadeiras à parte. E por que E o tema dessa palavra de hoje é o seguinte: desanimar ou revolucionar. Não tenha medo de você ser diferente. Jesus, ele andou aqui na terra, ele realizou seu ministério, né? Teve a sua vida lá conturbada desde quando nasceu. Tinha Herodes lá querendo matar ele, que falava, é o rei dos judeus e não sei o que. Pode olhar para mim, deixa eles pegarem a mesa lá. É o rei dos judeus e não sei o que. E o rei não podia aceitar a ideia que tinha outro rei além dele. E Jesus aí foi lá, foi liberto lá, foi para outro canto, viveu, cresceu sua vida em outro lugar. Depois, com 12 anos, ele aparece lá no templo, né? E tinha um negócio muito louco que as pessoas os meninos eram preparados para ser sacerdote, para ser um discípulo. Só que com 12 anos, Jesus não tinha estudado em lugar nenhum. Jesus já estava ensinando os mestres lá e o pessoal olhava para ele, mano, quem ensinou esse moleque essas coisas? Jesus falou da lei inteirinha, depois começou a falar dos profetas, e começou a falar dos livros poéticos, leu o Salmo, leu os Macabeus, leu todo mundo lá, e falou, olhou para os caras lá, e começou a ensinar todo mundo, e todo mundo olhou para ele. Mano, quem que ensinou esse moleque? E aí ele começou a crescer, e crescer. Chega aos seus 30 anos, ele é batizado, ele realiza seu ministério, anda lá pela região da Galileia, lá onde tinha o pessoal que ninguém queria conversar, que ninguém queria, olhava para eles e falava, mano, esses pescadores aí sem educação, pô, esses caras aí, pô, fala sério. E os judeus, todo mundo bonitinho, gravatadinho, paz do Senhor, né? E chegava lá na Galileia, lá era tipo um adolescente, porque normalmente o pessoal não dá muita moral para adolescente. Fala, mano, esses moleques não sabem nada, o que é da vida, não sei o que, mas eu quero te falar uma coisa, sabe sim, viu? Sabe mais do que o povo imagina. E aí, Jesus andou com aqueles pecadores, comeu na casa de Zaqueu lá, que todo mundo achava que Zaqueu era um endemoniado, que matava todo mundo. Aí ele entrou, e Zaqueu falou, vou dar tudo aqui, que eu tenho aqui, e eu vou restituir os pobres e tudo mais. Jesus falou, entrou salvação nessa casa. E aí ele salvava as pessoas, e ele curava as pessoas, ele trazia uma palavra de vida, ele trazia uma palavra que revolucionava e impactava a vida das pessoas. Só chegou um tempo que Jesus sabia que já estava chegando a hora dele. Ele já sabia que tinha um cara lá, né, que já tinha traído ele. Porque eu imagino assim, Jesus era um ser humano normal.
Ele sabia que ia ter alguém que ia trair ele. Ele sabia que ia ter alguém que ia dar mancada com ele, né? Porque assim, eu falo que Jesus era um cara normal, porque eu imagino Jesus assim, tendo uma conversa mais humorada com seus discípulos. A Bíblia conta a parte histórica, mas eu imagino que eles deviam fazer piada e tudo mais. Pedro lá pulou no mar, lá, ficou com medo de afogar, afundou e tudo mais, andou um pouquinho em cima da água, lá chamei o cara, afundou. Acho que os discípulos faziam um pouco de zoeira um com o outro. Tinha lá o Judas e o Mateus, que eram os caras lá que cuidavam da grana, eram os nerds do negócio, né? Acho que Judas sofria um pouco de bullying. Nerd, não sei o quê. Quantos aqui já viram os nerds sendo zoados na escola? Tipo, ninguém quer muito andar com os nerds, né? O nerd lá, e não sei o que, e tudo mais, né? E Pedro era o mais bobão, né? Pedro, João, né? Porque acontecia alguma coisa de repente eles irem pregar em algum lugar, os caras não aceitavam Jesus, aí falavam, vamos orar para descer fogo do céu nesse lugar, e não sei o que. Jesus, não, calma, meu, não é assim, não é assim. Os caras queriam brigar, Pedro foi lá, cortou a orelha do soldado, os caras loucos, meu. Então eu imagino assim, que todo mundo lá tinha seus jeitos diferentes, tinha suas manias, né? Imagino lá eles comendo, contando piada, de repente Jesus andando assim, todo mundo andando igual a gente fez no shopping, tipo Cigão Mestre, né? Bem legal. Jesus andando assim. Você foi também? Tava todo mundo andando atrás dele, de repente ele parava e Divertidíssimo. Divertidíssimo. Imagino que os caras estavam lá, de repente ele fazia assim, os caras caíam que nem dominó, né? Imagino que tinha lá Jesus andando com os caras, de repente, pô, alguém peidou aqui. Não, porque os caras eram normal. Ou vocês acham que tinha troveirão, cara? Eles comiam peixe. Imagina o bafo de peixe. Eu imagino que Jesus, uma hora ou outra, deve ter escapado um ao outro. Mas fala aí, devia ter escapado um pum, ou você acha que Jesus não soltava pum? A Bíblia fala até de um rei que estava na caverna, dando lá um barro lá. Ele teve a oportunidade de ser. É sério. A Bíblia diz que estava aliviando o tempo. Sim. Então os caras eram tudo normal, era normal que nem a gente assim. Os caras comiam, os caras bebiam, tinha sede, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Até porque se você olhar lá em Mateus 4, fala que Jesus estava em jejum fazia 40 dias. Só que chegou no último dia, Jesus sentiu fome. E é ali que o diabo apareceu, então não sei o que, fez um monte de proposta para ele lá e Jesus venceu. Então os caras eram normal. Era normal que nem a gente assim, que dá risada, que se entristece, que chora, que se decepciona. E esse episódio que a gente leu, fala exatamente disso. Jesus sabia que ele ia ser traído. Alguém ia dar mancada com ele. E ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia que ia acontecer algo muito louco com ele, que ele ia sentir dor pra caramba. Ele começou a orar, Senhor, passa esse cálice de mim. Mas que acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, eu vejo que nesse momento, Jesus poderia ter desanimado. Ele ter falado, esses caras estão me traindo. Esses caras não querem nada com nada. Por que eu vou morrer numa cruz por ele? Só que Jesus, ele escolheu revolucionar. Só que, e não só Jesus, nós vemos toda a história da Bíblia. A gente vê pessoas que escolheram também revolucionar. Coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, Moisés. Quem conhece a história de Moisés aqui? Moisés, ele foi colocado lá num cestinho lá, porque estavam matando todos os meninos. E de repente, ele é criado lá no palácio de Faraó, ele fica lá, ele é criado como um egípcio. Depois de um tempo ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele vai lá e mata o egípcio. Aí ele enterra na areia, aí chega um dia que o vento sopra para o lado ao contrário, e descobre o corpo lá. E todo mundo fala, foi o Moisés que o matou. E Moisés foge para o deserto. Chega no deserto, Moisés não tinha ninguém para conversar. Moisés não sabia nem mais quem ele era. Ele começou a ficar gago, ficou meio fanho. De repente, um dia, ele está andando assim no deserto, e ele olha assim, e ele fala, mano, essa que eu fumei deve ter sido muito louca. Eu estou vendo uma plantinha ali que ainda está pegando fogo.
Só que, pô, ela não se consome, velho. Ela tem um fogo em volta dela assim, só que ela não pega fogo, ela não destrói. De repente, Moisés, mano, a tua tia tá falando comigo. Essa ideia tá boa. Aí de repente, fala, Moisés, é o seguinte, eu sou o Senhor, vai lá, pô, liberta o povo. Moisés podia ter achado que era coisa da cabeça dele. Ele falou, não, mas quem é você? Eu sou. Tá bom, eu sou, o que você quer que eu faça? Não, vai lá, liberta o povo. Aí ele falou, tá bom, eu vou lá, vou libertar o povo. Mas eu vou falar no nome de quem? Falar no nome do eu sou. Eu sou quem? Eu sou, caramba. Vai. Ele podia ter muito bem desanimado diante disso. Cara, o que eu vou falar para aquele faraó? Aquele faraó vai achar que eu sou doido. Meu plantinho falou comigo no deserto, eu vou lá, vou falar com ele, liberta o povo, que não sou eu. Ele podia ter desanimado. Ele falou, tá bom, vou lá falar com os caras. Aí teve um monte de episódio, ele jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente, depois ele pegou a serpente pelo rabo, virou a vara de novo. Aí ele, não, pô, isso aí os meus mágicos também fazem. Os caras fizeram, ele jogou no chão, aí a cobra dele foi lá e engoliu as outras. Você é mesmo. E ele fez uma revolução, porque os caras começaram a olhar para ele e falaram, mano, esse cara é meio louco. Melhor a gente fazer o que ele quer. Aí ele vai lá e chama o povo. Aí de repente, o mar está aqui na nossa frente. Deus fala, estende a vara aí. Aí o mar abre, aí ele, corre, negada, vambora. De repente eles passam no meio do mar vermelho e vão em rumo à terra prometida. Ele tira o povo do Egito, de repente o povo vai para a terra prometida. Aí tem um outro exemplo, Abraão. Abraão, no começo, o nome dele era Abrão, né? E tem dois significados diferentes. Aí Deus chega para ele e fala assim, Abraão, ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. Era outro que não sabia nem que era Deus, de repente ele ouve uma voz, né? É, você mesmo, vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Ele olha, mas quem está falando comigo? Vai, mano, que eu vou te direcionar. Aí chega um tempo e fala o seguinte, eu vou te dar um filho, você vai ser pai. Mas Deus, você está me tirando, né? Pô, já tenho 80 anos, cara, como que eu vou ter filho? E Deus, não, meu, pô, vai. O seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Abrão significa pai eterno. Imagina ele lá, fazendo a sua hortinha lá, de repente a Sara grita, ô, pai eterno, chega aí que o rango está pronto, vamos almoçar. De repente, muda para Abraão, que é pai de muitas nações. De repente, ô, pai de muitas nações, vem almoçar aqui, não sei o que. Acho que os vizinhos olhavam e falavam, mano, essa velha é louca. Esse velho com 80 anos não tem um filho, como que é pai de muitas nações? Está ficando louco esse povo. E Abraão, ele creu numa promessa que Deus tinha dado para ele. Chegou 100 anos, com 100 anos ele teve Isaac. Sara teve, na verdade. Teve Isaac. E aí, aquele tempo que eles choraram, que eu não tenho filho, não sei o que e tal, né? Foi o tempo que eles começaram a dar risada, porque Isaac significa dar risada, risos. É o RS do Facebook. Aí tem um outro cara, Gideão. Gideão era um outro, ele tipo assim, estava lá num lugar lá malhando trigo, né? E de repente aparece um anjo para ele, ai meu Deus, eu vou morrer, o anjo apareceu para mim, e agora? Não, Gideão, homem valente, vai lá e salva o povo de Israel. Aí de repente Gideão olha, ele fala, mas quem sou eu? Sou o menor da minha casa, olha, eu estou aqui, eu sou mais pobre, não sei o que tem, minha casa é mais pobre, minha família é mais pobre, não sei o que, eu sou pobre, de maré. E agora, o que eu faço? Não sei o que, eu vi o anjo, vou morrer. Não, Gideão, vai lá. De repente, Gideão, ele separa um exército com 1 milhão de gente. E esse 1 milhão de gente ia também enfrentar mais milhões dos outros povos que vinham roubar Israel. E aí, Deus fala assim para ele, Gideão, tem muita gente. Fala o seguinte, vai lá no lago lá, você vê quem que bebe água que nem cachorro e quem coloca a água na boca. Aí você começa a diferenciar ele, né? Você pega e vai separar. Aí ele separa o exército. Aí chega uma parte, fica uma parte menor com ele. De repente ele fala, ó, quem é fraco e medroso, você deixa aí e vai com o resto para a guerra. De repente sobra 300 homens. 300 homens para enfrentar um outro exército de 1 milhão. Fala, e agora, Deus? Não, beleza, vou te dar uma estratégia, você vai lá. De repente Deus dá uma estratégia para eles, que eu não vou falar aqui, senão a gente vai alongar muito o assunto. Mas Deus dá uma estratégia, 300 homens vai lá e vence mais um exército de 1 milhão de gente. Foi um cara que revolucionou. Ele teve o impacto do cara que era o menor da casa, era o mais menor de pequeno,
o mais ruim de pior, o mais menor de pequeno, o mais ruim de pior, e ele, ou o mais pior de ruim, como você preferir, e ele chega, e ele vai para a guerra lá, e o cara que era o nada, acaba sendo o maioral, vai lá, liberta Israel. É porque no reino de Deus, as coisas é tudo diferente. É o último se torna o pequeno, aliás, se torna o primeiro. O menor se torna o maior. Para Deus as coisas é o contrário. O último da fila se torna o primeiro. Quem não parecia com nada, Deus escolhe para colocar nos lugares de honra, para honrar o nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Aí tem, Davi, baixinho, né, que enfrentou lá o gigante de 300 metros de altura, lá, um cara muito louco. Tinha o tamanho da World Trade Center lá perto de Davi, né? E Davi fala, mano, eu imagino que Davi fosse da favela, né? Tipo assim, nada contra, mas aí senhor, você tá tirando, mano. É o seguinte, você tá afrontando o exército do Deus vivo, mas é o seguinte, vou te matar hoje, tá ligado? Aí, baixinho, você tá vindo com um pau contra mim, você tá achando que eu sou cachorro? Então vai tomando. Levou uma pedrada na cabeça e deitou o gigante, catou a espada do gigante e ainda cortou a cabeça do gigante. Aí tem Samuel, que eu acho que é o último exemplo que eu vou dar aqui. Samuel era o mais doido também, parecia que tinha fumado. Ele tinha a idade de vocês. De repente estava Samuel dormindo lá no quarto dele. De repente ele ouve Samuel. Aí ele vai lá no quarto de Eli. Samuel. Fala, senhor. Fala, Samuel, o que você quer? Não, o senhor me chamou. Não te chamei. Vai dormir. Samuel vai lá e dorme. Samuel. Aí vai lá, bate na porta de novo. Ô, Eli, você me chamou? Não te chamei, vai dormir. Aí terceira vez, Samuel. Ele vai lá, bate na porta. Ô, Eli, você me chamou? Pô, eu não te chamei. Ó. Quando você ouvir seu nome de novo, você fala que o teu servo ouve. Acho que no meio do caminho, dessas 3 vezes que ele foi lá, acho que Samuel falou, mano, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô com algum encosto? Será que eu tô ouvindo aqueles bichos lá do Universal? Sei lá, alguma coisa, sei lá. O que será que tá acontecendo comigo? Tô ouvindo vozes, ouvindo vultos, sei o quê. Pela sessão do descarrego. Será que eu vou ter que ir para a sessão do descarrego? O que será que está acontecendo comigo? Aí ele bate a terceira vez, Eli vira para ele e fala assim, ó, é o seguinte, quando você ouvir de novo, você fala que o teu servo ouve. E de repente Samuel, ele tem um impacto na vida dele. Deus começa a falar com ele, Deus começa a se revelar para ele. E Deus começa a marcar a vida dele. Não sei se você viu, eu coloquei vários exemplos aqui. E desses vários exemplos, eram pessoas que não se consideravam nada, que não tinham idades para ser o que elas foram. Talvez pareça um pouco com vocês, né? E muitos deles eram jovens, tinha mais ou menos a faixa de idade de vocês, até uns 20, 23 anos no máximo. Eram pessoas jovens, eram pessoas que elas tinham determinados sonhos, mas elas acreditavam muito mais na impossibilidade de que aquilo não ia acontecer, do que acreditavam que Deus era fiel para fazer acontecer a promessa na vida deles. Eram pessoas que impactaram o seu tempo, mas primeiro elas tiveram um impacto aqui, um impacto dentro delas. E qual é o objetivo dessa palavra para você nessa manhã? Você precisa ser impactado na tua vida. Você precisa ser impactado nessa manhã e levar esse impacto para todas as pessoas que estão à tua volta. Porque hoje o que os adolescentes mais estão fazendo? Estão indo para balada, estão indo beber, estão ficando à torta e à direita, né? Quem aqui já beijou na boca? Pode falar. Você também já beijou na boca. Só que assim, tem um monte de gente que já beijou aí e não está com vergonha de levantar. Velho, a gente é a coisa mais estranha e a coisa mais diferente do mundo. Só que o nosso problema muitas vezes é que a gente tem medo de ser diferente. Os nossos amigos, eles não têm vergonha de falar palavrão. Os nossos amigos, eles não têm vergonha de ir para a balada numa sexta-noite, numa quinta-noite, numa quarta-noite, num sábado, num domingo, sei lá como que eles vão para a balada. Os nossos amigos, eles não têm vergonha de virar e falar que ficou com 10, 20, 50 pessoas, sei lá. Os nossos amigos,
Eles não têm vergonha de falar o tanto de atrocidade que eles falam. Eles não têm vergonha de falar, meu pai falou para eu não ir. Eu falei para aquele velho lá que eu vou e pronto, e não sei o quê. Eles não têm vergonha de falar isso. E muitas vezes a gente tem vergonha de falar, não, pô, meu pai falou que para eu não ir, eu não vou, que eu vou obedecer ele. Eu não fiquei com ninguém essa semana, não fiquei com ninguém na minha vida, não fiquei com ninguém, estou esperando a promessa de Deus para a minha vida. A gente tem vergonha de falar essas coisas. A gente tem vergonha de falar que, pô, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu prefiro me guardar para o casamento, eu prefiro não ter a minha vida de santidade, eu prefiro não fazer o que vocês fazem, porque aquilo que depois Deus tem para mim é muito melhor. Porque a alegria que vocês têm hoje vai passar um dia, Bia. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar isso. Eu quero te falar uma coisa: não tenha medo de ser diferente. Talvez muitas coisas vão aparecer no teu caminho para você desanimar. Muitas coisas vão aparecer para te deixar triste. Muitas coisas vão aparecer no teu caminho para você chorar. Contei meu testemunho para algumas pessoas aqui. Quando eu comecei aqui com os adolescentes, só tinha motivo para chorar. Eu era o último da fila. Só que Deus pegou o que era o desfavorecido último da fila, para hoje estar falando aqui para vocês e poder contar uma parte do meu testemunho e dizer, vale a pena servir a Deus. Vale a pena muitas vezes, quando você falar, não, eu não vou ficar com um menino. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar solteiro ou solteira, e as pessoas vão ficar dando risada da tua cara. Só que amanhã é você que vai dar a risada da cara deles. Porque o que Deus tem para você não é uma felicidade de alguns momentos, uma felicidade de um beijo na boca, é uma felicidade eterna. Depois você vai ter sua família, você vai ter seus filhos, e tudo aquilo que você planta hoje, amanhã você vai colher muito mais. Vai colher a alegria de uma profissão, a alegria de você ganhar dinheiro, a alegria de você poder sair com seus amigos sem ter medo de ser feliz. Sabe a coisa mais louca que eu vejo? Às vezes que eu acabo vendo, em algumas atitudes até meio que involuntárias, algumas pessoas acabam até meio que me imitando. A gente foi no shopping, aí teve uns retardados que começaram a andar atrás de mim, fazendo tipo siga o mestre. Aí sabe o que aconteceu? Chegou numa hora lá no shopping que eu falei assim, fazer loucura assim é fácil. Eu duvido que vocês vão lá e falam de Jesus para aquele casal ali. Eu nem sabia quem que era o casal, mas acho que foi um momento até de Deus, porque o casal estava pensando em voltar para a igreja, na igreja, estavam falando justamente disso. E eles foram lá falar com o casal veio para a igreja e tudo mais, e o casal gostou. E eu não duvido nada que eles devam ter vindo aí no domingo na igreja. Então, você não pode ter medo de ser diferente. O que eu te falei, talvez hoje você fala, eu não vou ficar, eu não vou beber. Quando você fala que você não vai beber, que você não vai para uma balada, sabe, você vai ter certeza. Todo mundo vai grudar em mim. Mentira. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, beleza, você vai ficar sozinho. Só que melhor só do que mal acompanhado. E muitas vezes, quando eu abro mão da amizade do mundo, Deus me dá outros amigos dentro da igreja. Deus me dá irmãos, não só dentro da igreja. Ali ó, o exemplo aqui. Lindo. E você abre mão dos teus amigos do mundo, muitas vezes, do conselho do mundo, você acaba ganhando irmãos. Você acaba ganhando pessoas que elas vão acrescentar para a tua vida, que vão deixar você ser uma pessoa que é você mesmo. Uma pessoa talvez diferentona, ou talvez igual a todo mundo, sei lá, mas pelo menos você é você mesmo. Você não precisa fazer coisas que o mundo faz para você ser legal. Deus escolheu cada um legal do jeito que é. A Boiano que é legal com esse jeito roqueiro dela, ela é a Thaísa. O Lucas tem aquele jeito de mano dele lá, é legal do jeito que ele é. Os dois Igor, luta jiu-jitsu, os caras é legal do jeito que eles são. O primo deles também ali e tal. A Gabi é ruiva, a Sofia é loira, entendeu? A Karina também é loira e tal. Mas Deus ama eles do jeito que eles são. A gente gosta deles do jeito que eles são. Então, você não precisa ser igual às pessoas do mundo para ser exatamente aquilo que elas vão gostar, ou aquilo que você vai gostar de ser. Legal, eu sou popular, não sei o que e tudo mais. O que adianta você ser popular e você ser um escravo? Aquilo que
Jesus quer fazer na vida de cada um de nós, como adolescentes, como jovens e tudo mais, é exatamente o contrário. É de nós sermos livres. A Bíblia fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É você ser livre dos rótulos, né? Você não precisa andar com uma saia até o pé para as pessoas verem que você é crente. Você não precisa ter um linguajar, paz do Senhor, aleluia. Porque tem gente até que muda a voz até para orar, né? O cara vai lá, Senhor, que nas incumbinâncias do seu reino. Acho que Deus olha assim. Acho que Deus olha lá de cima e fala assim: o que esse cara está falando? É igual o pai e o filho, né? Imagina, você chega no seu pai, você acaba o acampamento. Pai, paz do Senhor. Eu vou olhar e falar assim, mano, o que o Adriano e o pastor Johnny falou para essas molecadas, mano? Acho que eles se colocaram, fizeram lavagem cerebral nessas molecadas. Imagina! E para Deus é a mesma coisa. Você não precisa ficar, né? Chega lá, Deus, é o seguinte, pô, hoje eu caí mesmo, estou triste, hoje eu fiz fofoca. Júlia, hoje eu fiz fofoca, hoje eu falei mal de tal pessoa. Ai, Deus, vem mancada, minha mãe. Pô, me perdoa que eu vou me esforçar para não fazer mais. É tipo de você ser sincero, ter a relação com o teu pai, é de você não desanimar no meio da tua luta, é você chegar, ó Deus, pô, eu não estou conseguindo, pô, sei que eu sou bonito pra caramba, as minas ficam no meu pé e tal, não sei o quê, mas pô, eu não estou acreditando. Porque tem uns irmãozinhos bonitão, pá, né? Vai falar, meu, acho que eu não vou aguentar, acho que eu vou me jogar nos braços dela. Mas tem umas irmãzinhas assim também. Tem umas irmãzinhas assim também. Ai, Senhor, acho que o Senhor mudou meu nome para Rebeca. Eu vou pular nos braços do Isaac, acho que ela vai até assim. É sério. Ai, acho que eu vou me jogar. Calma. Tem uma amiga que fala assim, pô, cuidado com o seu dedo podre, às vezes você aponta para uns lados aí, você acaba só se dando mal, ela fala assim, né, pros outros. Às vezes alguém vai tipo, se aconselhar com ela, fala, cuidado com o seu dedinho podre aí, você acha que é de Deus, mas não tem nada de Deus aí no bagulho. Então cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas atitudes. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de mostrar para as pessoas o impacto que Deus fez na tua vida, quando Ele entrou dentro de você e fez uma nova vida. Sabe, Deus quer fazer uma nova vida através de você. Talvez você já tenha aceitado Jesus. Talvez você já tenha se batizado. Talvez você tenha sido até mesmo batizado no Espírito Santo. Né? Você ora, você fala línguas, um bagulho muito louco. Só que hoje, talvez você tenha entrado aqui, você fala, meu, eu preciso de uma coisa nova. Preciso de uma dose nova, igual... Quem assistiu Blade aqui? Blade, ele é o seguinte, ele era um vampiro. Aí chega um tempo que ele tenta viver uma vida normal, como um caçador de vampiro. Só que chega uma hora que ele fala assim, mano, eu sou vampiro, eu preciso de sangue. Talvez hoje você esteja um pouco meio desanimado. Pô, faz tempo que eu não venho nos adolescentes. Pô, faz tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Faz tempo que eu não sinto a presença do Espírito Santo na minha vida. Mas você chegou aqui e você falou assim, mano, eu tô que nem Blade, eu preciso de alguma coisa diferente, eu preciso de Deus, eu preciso de coisa na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso do Espírito Santo falando comigo, eu preciso do negócio se movendo nas minhas veias, assim, eu preciso sentir o meu coração. Uma vez eu falei, Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso do teu poder na minha vida, eu queria que o Espírito Santo entrasse dentro de mim assim, como se fosse um negócio bombeado pelo meu coração. Aquele dia eu tive uma experiência tão louca, como o meu coração começou a bater, parecia assim, você dá um soco em mim, eu falo, caramba, que bagulho louco. E eu comecei a orar no meu quarto, eu comecei a sentir tão forte assim a presença do Espírito Santo na minha vida, e foi uma das experiências muito loucas que Deus começou a me dar. Você precisa viver experiências com Deus, você precisa escutar Deus falar. Às vezes quando você está sozinho lá no seu quarto, ou sozinho, caminhando pela rua, ou às vezes até mesmo na internet, você está lá, o Espírito Santo fala, desliga esse computador aí, vamos orar que eu quero falar com você.
sabe, ter experiências novas, sabe, ver Deus falando com você nas situações da tua vida. Eu não sei aqui, quantos de vocês têm problemas? Tem muita gente com problema aqui? Vocês têm problema? Levanta a mão aí, quem tem problema? Ah, vocês são tudo perfeitos, ninguém tem problema. Eu não tenho problema. Eu tenho problema. Mas em meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, tem uma dupla ali que é pior que adolescente, velho. Aquela menina estranha ali de preto. Então, Deus quer falar com você através das suas circunstâncias. Porque Ele quer mostrar para você que Ele é maior do que as suas circunstâncias. Ele é maior do que os teus problemas. Ele é maior e melhor do que as tuas perguntas. Ele é muito melhor do que isso. E diante das suas perguntas, Ele tem as respostas. Todos esses homens que eu falei aqui, que eu citei os exemplos e tudo mais, eles não tiveram medo de ser diferentes. Eles falaram, eu vou impactar. Eles podiam ter desanimado, porque tudo falava para eles que não. Eles não iam conseguir fazer o que eles tinham que fazer. Só que eles falaram, se Deus está falando para eu ir, eu vou, então pronto, acabou. Igual Moisés, né? Igual o irmão teu lá. Corre, negado, não sei o quê. Aí, vou, não vou. Fechou, fiquei. Não fica. Vai. Eles poderiam ter desanimado, poderiam ter feito tantas coisas. Só que eles resolveram ir. Você precisa resolver nessa manhã ir. Só que primeiro eles tiveram impacto dentro da vida deles. Jesus, ele podia ter olhado em outro texto lá de Mateus, fala que Jesus voltou 3 vezes para falar com os discípulos e 3 vezes os caras estavam dormindo. Ele podia ter olhado e falado, eu vou morrer por esses caras, os caras estão dormindo. Aí de repente aparece Judas lá, dá um beijo em Jesus, aí vem os caras, prendem Jesus e levam Jesus para ser morto na cruz. Ele podia ter desanimado. Se fosse você, acho que você teria desanimado. Eu acho que eu também teria desanimado no lugar dele. Então a minha pergunta para você nessa manhã, o que você está fazendo aqui hoje? Você vai desanimar ou você vai revolucionar? Sabe, a maior revolução de todas é ter a salvação nas nossas vidas. A maior revolução de todas é ter a presença de Deus na nossa vida. É ter o Espírito Santo falando conosco, mostrando para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. A maior revolução de todas é poder ser a gente mesmo sem ter medo de ser quem a gente é. De ser a gente mesmo sem ter medo de mostrar para o mundo o que a gente é, o que a gente faz. Sabe? Eu quero te dizer, nessa manhã, Deus quer marcar a tua vida. Não sei como vocês entraram aqui. Entraram desanimados, entraram alegres, entraram pensando em algum problema que vocês têm lá fora. Só falo uma coisa para vocês, deixa o problema lá, deixa o desânimo lá. Deus quer marcar a tua vida. Fecha teu olho aí um minutinho. Que todo mundo ficasse com o olho fechado, por favor. Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele faz um impacto. Ele muda a história de uma vez por todas. Ele dá uma batida e faz tudo que era ao contrário do plano que ele tinha, ele começa a fazer tudo diferente. Eu não vou te enganar, não vai ser fácil. Mas a vida não é só isso aqui. Tem muito mais coisa depois da eternidade para você viver. Tem tempo de salvação, tem tempo de se alegrar com Deus. Mas hoje é o tempo de você falar sim para Jesus e falar não para tudo aquilo que você já viveu até hoje. Queria saber aqui nessa manhã, tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você um dia, todo mundo com o olho fechado, por favor. Você algum dia repetiu uma oração de confissão, você confessou Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador?
Todo mundo já aceitou Jesus como seu Salvador? Beleza. A minha segunda pergunta é, talvez você tenha se afastado. Talvez você tenha se afastado e você sinta um vazio dentro de você. E aí você senta muitas vezes para pensar algumas coisas, começa a surgir um monte de perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? Será que tudo isso aqui que eu estou vivendo é isso mesmo? Será que não é? Será que eu fiz a escolha certa? E você precisa de uma coisa nova para você. Tem alguém aqui que precisa de uma coisa nova? Tem alguém aqui que precisa de um renovo de Deus? Fica com vergonha, não, amém. Glória a Deus pela tua vida. Amém, amém. Tem alguém, tem mais alguém? Você não precisa ter vergonha, pode ficar com o olho fechado. Também não. Deus quer fazer uma revolução na tua vida. Ele quer renovar a tua vida, Ele quer renovar a tua casa. Agora eu quero fazer uma terceira pergunta para vocês. Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Você passou por tantas lutas na tua vida, você passou por tantos problemas, você falou, pô, eu não tenho idade, mas eu não tenho idade para isso ainda, vou deixar Deus para depois. E você não tem certeza da tua salvação? Tem alguém aqui nessa manhã que você não tem certeza da tua salvação? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Amém, glória a Deus. Amém. Quero fazer um convite para vocês. Vocês que levantaram sua mão, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Chega aí, quem quer receber um renovo? Quem quer receber um renovo? Quem quer ter certeza? Pode olhar aqui para mim. Quem quer ter certeza da sua salvação? Jesus quer marcar a tua vida, quer marcar a tua história. Sabe, a gente estava cantando aqui, Cristo vive em mim. Se tem mais alguém, não tem vergonha não tem vergonha aí, não fica no teu lugar não tem medo de ser diferente. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que os outros vão achar. O que importa é a tua vida daqui para frente. Você precisa ser renovado. Vem para cá, Deus quer marcar a tua história. Deus quer que as pessoas olhem para você e falem assim, meu, esse cara é muito louco, esse cara é um servo de Deus. Meu, você precisa ter essa verdade na tua vida, você precisa desse poder para você. Nós somos os primeiros, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para você. Não é só você vir numa reunião, você ouvir um cara pregando lá, um cara fazendo um monte de gracinha, um cara contando piada. Deus quer fazer uma revolução na tua história, quer fazer uma revolução na tua família. Eu quero te dizer, tua vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Deus vai entrar no teu coração, vai fazer uma obra muito louca. Sabe, eu vou falar para você, de experiência própria. Sabe, do que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com você também. Fecha teu olho aí. Se ele está no seu lugar, aí fica de pé e ora aqui por ele. Oh, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Tua presença está aqui. Sente o Espírito Santo de Deus passando aí por você, passando aí no meio da tua vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de conquista para o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, toca cada vida aqui, toca a vida de cada adolescente. Senhor, eles têm vindo aqui na tua presença e aperte o seu coração diante de ti. Nós queremos apresentar cada vida aqui, nós queremos apresentar cada coração aqui diante do Senhor, que muitas vezes, ferido pelas dificuldades, ferido pelas lutas, ferido pelas perguntas que a gente tem feito um para o outro e tudo mais. Senhor, em nome de Jesus, vem nessa manhã trazer cura, vem nessa manhã trazer transformação. Eu não quero que ninguém ande agora na oração, por favor. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer um tempo diferenciado para a vida de cada um desses adolescentes. Senhor, vem trazer, Senhor, a salvação, vem trazer um renovo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ativa com o Espírito Santo, ativa, Senhor, com a tua presença, responde as perguntas deles, responde, Senhor, em nome de Jesus, as orações. Responde, Senhor, em nome de Jesus. Pois, Senhor, as tuas mãos sobre eles, aquilo que muitas vezes eles têm andado doentes,
vida, perdoa os meus pecados, e que a minha vida não seja mais a mesma a partir desse dia. Marca a minha história, marca a minha família, me dá a alegria da salvação e a certeza de que eu vou viver com o Senhor no céu. Continua os seus olhos fechados. Você que está aí no seu lugar, o Espírito Santo quer te tocar, o Espírito Santo quer te tocar. Eu quero que você buscar o Espírito Santo. É hora de você desanimar, é hora de você evolucionar. Mas a evolução vai ser batizado no Espírito Santo, arrasado com o Espírito, ser guiado por Ele, e viver umas loucuras com o Senhor. Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, como o Senhor veio na igreja de Atos, e a igreja estava orando, e aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas pessoas, elas clamaram ao Senhor, e o Senhor veio como um vento impetuoso, vem como um vento impetuoso nesse lugar, vem sobre cada vida o Espírito Santo, vem sobre cada um deles o batismo do Espírito Santo. O batismo que leva até atitudes diferentes. O batismo que não nos faz sermos ricos, sermos cheios de coisas e tudo mais, mas o batismo que nos faz ser nós mesmos. Vem, Senhor, vem tocar cada vida aqui, Senhor. Vem derramar dos teus dons. Vem derramar do teu fogo nessa manhã. Abre a tua boca e ora em nome de Jesus. Deus quer batizar a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, batiza cada vida aqui, Senhor. Batiza cada lado com o teu poder. Batiza cada ouvido para ouvir tua voz. Batiza cada mente para que essas mentes tenham a mente de Cristo e não sejam mais a mente humana. Senhor, vem em nome de Jesus. Batiza cada espírito, cada corpo, cada alma. Vem, Senhor, transformar. Espírito Santo, vem sobre esse lugar trazendo os teus dons. Senhor, levantar aqui grandes missionários, pregadores da tua palavra, pastores, missionárias, pastoras, Senhor, pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Senhor, vem levantar esses adolescentes para que eles possam ser, Senhor, teu ministério não só na igreja, mas teu ministério lá na sua casa, teu ministério com os seus amigos, de falar de Jesus e não ter vergonha, de ser confundido muitas vezes e as pessoas falarem que eles são loucos, que eles são, sei lá, dementes por falar de Jesus, mas que eles jamais tenham vergonha de ser eles mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, vem trazer nessa manhã a tua verdade sobre nós, de trazer sobre eles a responsabilidade de Marcos 16, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, de estender as mãos para as pessoas e elas serem curadas, de poder olhar para elas e elas serem transformadas, de não mais julgarem, mas poder caminhar as milhas com as pessoas e ver muita gente que estava detonada no mundo sendo transformada e restaurada pelo teu poder. Vem, Senhor, nessa manhã, batizar cada adolescente aqui com uma nova atitude. Senhor, recebemos reclamando e de poder falar mais as coisas que o Senhor quer que eles falem. De, Senhor, falar menos apontar o efeito dos outros e poder, Senhor, abençoar as pessoas e profetizar a qualidade. Vem, Senhor, nessa manhã trazer uma transformação geral. Vem, Senhor, fazer com que eles sejam um instrumento de transformação para a sua família, os seus pais, os seus primos, seus irmãos. Vem nessa manhã, Espírito Santo, e sela cada um deles com o Espírito da promessa. Que a tua unção possa ser derramada sobre esse lugar. Que o teu poder possa se manifestar. Que essa idade, que esse dia, que esse momento, que essa fase da vida deles seja marcada para que, durante a fase adulta, eles possam se lembrar. Senhor, a tua palavra diz: lembra do teu Criador da tua mocidade. Em nome de Jesus.